Boa tarde, Brasil lindo! Boa tarde, amiga linda! Sejam bem-vindos aqui no seu Versátil Atual. Não é meu, não, é seu, é nosso. Onde você participa diretamente. Você vai participar comigo hoje pelo WhatsApp. Aí você vai ficar doida, porque a gente tá com o programa apertadinho, mas você vai mandar sua opinião sobre a nossa entrevista. O que você acha? Eu quero sua opinião, tá bom? Então você fica ligadinho, que é babado, viu, amigos? Como é bom estar com vocês, dar dicas. Deixa eu pegar minha ficha aqui. Falar sobre o que é bom, falar sobre a nossa família, sobre a nossa vida. E é claro que a nossa estrela maior é sempre você e os nossos convidados. E hoje eu estou recebendo pela primeira vez ele, que dá aula, gente, tem escola, dá aula. Você vai saber tudo com o chefe Davi. Oi, que é a primeira vez, né, chefe? É a primeira vez, prazer estar aqui, viu? Eu não esqueço um rosto em comum desse. Ah, não. Muito bonito, Agradeço. gratidão pela presença, viu? Eu agradeço, e você ficou ótima, Morena. Morena, né, gente? E ainda no pontinhos, tem 2 pontinhos gravados já. Mas agora eu não sei se vai passar ou não vai. Agora nós estamos aí na incógnita. Já gravei um, Morena. Ah, que legal. Então o Silvio tá gripadinho, então essa semana a gente marca ou desmarca, marca ou desmarca. A gente vai que vai. Legal. Chefe, o aroma tá muito difícil ficar aqui, mesmo porque, ainda bem que você vê hoje, eu tô salivando. O que nós vamos degustar hoje? Nós vamos fazer uma receita hoje muito saborosa, chama-se satay de frango. Ai, satay de frango. Satay de frango, nem gosta. Nem gosta, tio. O aroma, Cíntia, eu vim aqui, eu tô... E junto vai ter um purê rústico de batata com alho frito e alecrim. Eu amo a batata, já te falaram que eu sou apaixonada? Não. Olha, eu falei pra Cintia, ó, trigo nem pensar, só que eu experimento, que eu vou ter que dar uma segurada, né? Claro, porque o fim do ano tá chegando, todo mundo chuta o balde, então eu já vou me preparar, segurar agora, que é provar. Agora, a batata é carboidrato natural, tô dentro. Chefe, todos esses ingredientes são para a preparação tanto do frango quanto da batata. Isso, são vários ingredientes, mas é muito fácil a preparação, porque o tempero é todo processado. Então é uma receita muito simples, de fácil acesso, de baixo custo e de fácil preparação. O aroma aqui tá doendo, assim, tá doendo na alma, tô com vontade de... Mas não pode, a diretora não deixa. A gente aprende que com conhecimento você não precisa gastar muito para fazer o bom. É o que eu falo, se vestir bem hoje, você não precisa usar roupa de grife. Hoje você pode usar roupas de baixo custo e estar bem. Na culinária é a mesma coisa, fazer um prato bem apresentável, com aroma como esse que está acabando comigo, e com baixo custo, que é o que nós vamos te ensinar hoje. Hoje vai agradar a família, hein? Com certeza. E, chefe, eu adoro esse potinho vermelho. Você dá aulas? Isso, eu dou aula no Instituto Franco Brasileiro de Gastronomia aqui em Campinas. Instituto Franco Brasileiro. Manda, viu? Manda. Olha o Instituto Franco Brasileiro. Vamos filmar lá um dia também, tá? Vai ser um prazer. Porque eu adorei os potes vermelhinhos, então já é de quem dá aula, de quem já organiza. Então, um beijo para todo mundo aí do Instituto Franco Brasileiro. Eu vou pedir para você mandar um beijo para meus alunos, porque eles assistem seu programa. Eu vou combinar com eles que um dia eu vou no fim da receita. Porque legal. senão eu vou estragar a aula. E um dia nós vamos fazer uma receita lá, tá? Porque aquela minha amiga ela é uma educadora, ela é uma... Como que a gente chama, Cintia, que eu esqueci? Neuropsicopedagoga. Ela ficou sem vir um tempão aqui, agora eu vou engasgar. Neuropsicopedagoga, ela sabe que eu gosto de comer, então, que eu vou na casa dela, tá ambientada, que eu sou bode de garfo. E eu vou sim. E, chefe, então, daqui a pouco eu venho. Você vai pôr as batatas para cozinhar? Você cozinha ela com casca ou sem? Nós vamos cozinhá-la com casca na panela de pressão por 10 minutos. Tá, tem um aqui, se quiser, tem aí. Legal, eu vou fazer esse processo já para deixar adiantado, né? E aí depois a gente já vai direto com as batatas cozidas, mas não tem segredo. É bom com a casca porque você só lava, põe inteira, vai deixar depois da pressão 10 minutinhos, de 10 a 15, dependendo do tamanho, e aí depois nós vamos amassar ela com casca e tudo. É diferente, que legal. Tem pessoas que nunca fez isso. Eu gosto, eu já comi casca frita. Mas fica uma delícia. Na época da dureza, pegava, descascava a batata, pegava a casca e fazia fritinha. Porque tem a questão do aproveitamento integral do alimento, então tem essa questão, a questão do desperdício e a questão da rustidez, que vai gerar um aspecto bem interessante. Né? Bem lavadinha, doutor Bactéria, que eu sou de vir aqui ensinar. E, chefe, a gente vai mostrando você trabalhando, pode ir picando o que precisar, pô. E pode interagir com a entrevista, tá bom? Agradeço. E a Cíntia, como mãe, também como vai pra cozinha, né? Ela trabalha,
ela também faz as receitas, vai poder interagir na cozinha. Gente, hoje nós vamos falar sobre os desafios, gente, enfrentados na educação. Você viu que nós falamos aqui sobre o que falta muito nas escolas, e ela já esteve aí em muitos colégios de primeira linha. Vamos abordar temas como bullying, sobre a proximidade no final do ano, como os pais devem lidar com os filhos, né? Que o seu filho é repetindo no ano escolar e muitas outras dúvidas. Participe pelo nosso WhatsApp. Você é a favor da aprovação sem prova, sem nota, o aluno reprovar? Ou é importante o aluno, algumas escolas adotam, o aluno ter que ter notas para passar? Participe com a gente no 9004-5617, 9004-5617. E nós vamos receber ela, que é neuropsicopedagoga, nossa, agora saiu bonito, e é treinadora em neurofeedback, que nós mostramos aqui. Nós vimos uma propaganda de uma pessoa que já perdeu os movimentos dirigindo um carro de Fórmula 1 só com a mente. E ela tem esse aparelho no espaço dela, que trata das crianças e de vários probleminhas que vão deixar de ser problemas. Então, seja muito bem-vinda, Cíntia Marchiori, minha amiga! É Marchiori ou Marchiori? Marchiori. Marchiori. É. Porque eu nunca mais falei seu sobrenome, né? Só... A gente é amiga, gente. Vai na casa uma da outra. Ficamos amigas, né? As crianças são meus amores. Eu tô ausente, mas a gente pelo menos se encontra uma vez. Pelo menos uma vez por mês a gente tá junto, né? Você sabe que a Júlia veio comigo no último programa que eu vim. Ontem ela falou pra mim: mãe, eu tô com uma saudade daquele frango do chefe, que foi a receita que a gente provou aqui da última vez. Pode trazer a Júlia. Não, eu tenho que fazer em casa. As receitas de quando eles vêm aqui, eu tenho que fazer em casa, porque as crianças adoram. Pelo jeito, isso aqui é facinha, viu, Cíntia? Você vai fazer facinho pra Júlia, mas pode trazer ela sempre quando você vê. Cíntia, o bullying ainda acontece com toda essa polêmica. Você já esteve como educadora em colégios, já fez parte do membro do corpo de diretoria, docente das escolas, onde você detectou diversos problemas, tanto é que você veio falar que foi a primeira entrevista que eu amei, que quem educa são os pais, mas vocês fazem um trabalho, falou sobre os recados, como é importante os dois lados entender. O bullying virou pauta em várias televisões. Sempre existiu. Sempre. Mas pesado ainda continua aquele bullying assustador? Então, na verdade, hoje a gente fala em bullying, né? O que até um tempo atrás eram coisas de criança, hoje ganhou um nome. Ganhou, né, o nome de bullying, né? Então a gente tem que ser sempre muito cuidadoso quando a gente fala de bullying. Primeiro porque se chega lá no ensino médio, lá no Fundamental 2, as crianças com 12, 13 anos fazendo bullying, ou aquelas crianças hoje de 7, 8 anos fazendo bullying, na verdade o que faltou foi um educar para a sensibilidade lá com a criança, na educação infantil, com 3, 4 anos e na própria família, né? A gente tem que educar as crianças para as crianças respeitarem a diferença, saber lidar com essas diferenças desde muito pequenas, porque senão as crianças vão crescendo e a maldade vai aparecendo, porque o adolescente principalmente é muito maldoso e isso vira um bullying muito severo em vários casos. Então, na verdade, o nosso olhar tem que ser lá desde a criança pequena e desde a nossa casa. Como é que a gente ensina a criança a lidar com a diferença? Vou dar um exemplo prático. Eu tenho 4 filhos, eu já falei aqui pra vocês isso. Gente, e então, cheio de energia, tá? A gente foi passear outro dia e tinha uma criança autista e a minha filha falava assim: mãe, ele não fala, mãe, ele não tá... Por que ele não fala? Eu falei: Júlia, é assim mesmo. Algumas crianças falam mais rápido, outras falam mais devagar, demoram um pouquinho mais. Cada um tem um jeito e nós vamos arrumar um jeito de brincar com essa criança. E foi uma delícia. Eles arrumaram várias brincadeiras em comum, já se encontraram outras vezes depois disso, porque pelo simples fato da gente falou, ele é diferente e nós vamos, dentro dessa diferença, arrumar um jeito de brincar de um jeito que todo mundo goste. E foi uma delícia.
né? Então, é isso que os pais têm que fazer, ensinar as crianças a não ficar apontando, né? O autista. E dar uma resposta que a criança se satisfaça. Não é para de apontar porque é feio e depois a gente conversa. E chegar em casa e falar, ele é deficiente, ele é retardado, ele é aquele monte de adjetivo pejorativo que a gente usa. A gente até falou, é só um estado. Ele é daltônico, ele está no estado de daltônico. Nós somos todos diferentes. Que pode desenvolver, né? Nós somos todos diferentes, né? E a gente tem que aprender a lidar com essa diferença. Hoje, várias escolas já trabalham com a inclusão e estão se preparando para essa inclusão. Nossa, que bom, várias, porque está difícil ter, né? Na verdade, assim, as escolas estão mais receptivas, mas ainda falta muita formação. Falta informação para os professores, falta estrutura. Então, a gente está num processo. Mas eu sinto que as escolas estão mais abertas a lidar com essa diferença. Mas falta muito, principalmente porque o professor é muito solitário ainda em sala de aula. Ainda falta muito Ele suporte. Tem muita coisa a fazer. Porque não é fácil. São tantas síndromes, tantas necessidades diferentes que é muito complicado para o professor dar conta de estudar e de se formar nisso o tempo todo sozinho. Às vezes até detectar, né, o problema, né? Só um professor muito atento, um professor que pode ler bastante. E isso passa por formação de professores, né? As escolas hoje têm que investir em formação de professor e os professores também têm que buscar cursos e palestras, né? A gente vai ter novidades nesse sentido aí pro ano que vem. O ano que vem a gente vem conversar um pouquinho mais sobre esses projetos, porque o bom ensino passa por uma boa formação. Você podia virar uma deputada, a gente te apresentar para o PRB e você fazer leis de incentivo. Ou pelo menos colocar dentro da sala de aula no colégio alguém que entenda para instruir os professores. Uma lei, não acham, gente? Seria importante. Um dentro de um colégio, claro, já é difícil. Mas ele passaria para os professores, ele iria na sala, cada sala um dia e detectaria o problema. Vocês não acham que seria uma boa ideia? Hoje, algumas escolas particulares... Se alguém puder fazer esse projeto. Hoje, algumas escolas particulares já têm na escola, fora a coordenadora pedagógica, que cuida da parte educacional, algumas escolas já têm hoje uma psicopedagoga institucional. Eu sou as duas coisas, eu sou psicopedagoga institucional e clínica. Então, eu faço atendimento clínico com as crianças que têm dificuldade e também sou apta e capacitada para ir nas escolas e dar cursos de formação e trabalhar com as escolas. Mas hoje várias escolas contratam a psicopedagoga clínica exatamente com esse olhar, para detectar e mais, para instrumentalizar os professores com aquelas crianças que têm dificuldade. Bárbara, isso mas devia ser lei, projeto, vou cantar você para entrar na política. eu não pretendo, então vai você, eu te apoio. Você que está em casa, seu filho já sofreu bullying? Manda no WhatsApp, ou sua filha. Manda para mim, você é a favor ou não de ter as notas para ter o aluno ter que passar de ano aprovação com notas, não ter a aprovação automática? Ou você é a favor da aprovação automática? Me fala aqui. E você me diz, que foi ele, você pediu para mim também, que o pessoal pode... O que você acha que falta na escola dos seus filhos? O que falta melhorar na escola? E se você quiser fazer perguntas para a nossa psicopedagoga, ela está aqui, pode perguntar. E aí ela vai te ajudar, porque ela é especialista em detectar várias coisas. Você está preocupada com o seu filho? Está acontecendo alguma coisa com ele na escola? Manda sua pergunta para cá, a Cíntia Marchiori fala para você, ela te ajuda, tá? Vai mandando. Ô, Cíntia, você sabe que às vezes os pais estão tão preocupados e não olham para a vida dos filhos. Quem educa são os pais. Você tem feito muito atendimento clínico. Sim. Você tem atendido crianças também que têm problema na escola, que o pessoal pensa que a psicóloga ajuda, mas a psicopedagoga conhece todo esse trabalho, o problema que a criança está tendo e como fazer ela aprender? Na verdade, eu trabalho em parceria, em alguns casos, com a psicóloga. A psicóloga vai cuidar do problema emocional, da estrutura, de orientar a criança como lidar com a sua raiva, com a sua angústia, com a sua ansiedade. E a psicopedagoga, na verdade, vai fazer o trabalho em cima da dificuldade escolar. Dificuldade na matemática, dificuldade na alfabetização, dificuldade na interpretação de texto. Então, a gente faz um atendimento mais pedagógico, levando em consideração todo o emocional da criança, todo o contexto, né? Onde é que você estava quando eu usava tampão? Então... Nossa, gente, porque se eu tivesse uma psicopedagoga, eu não ia repetir 4 vezes a 4ª série. Eu não enxergava. Ninguém me entendia, eu ainda apanhava da professora, que hoje é crime bater, mas eu apanhava naquele tempo.
É complicado e você tem que detectar isso no seu filho. Na verdade, a psicopedagoga vai procurar, porque toda criança consegue aprender, né? Eu acredito que toda criança consegue aprender. Mas cada criança aprende de uma forma diferente. Algumas crianças aprendem mais associando a palavra inteira com a imagem, outras aprendem fazendo a relação do som e do nome da letra. Então, a psicopedagoga, nesse trabalho individual, vai descobrir estratégias que fazem aquela criança avançar. E a estratégia é personalizada para cada criança, porque como nem toda criança aprende igual, a gente tem que procurar várias estruturas e várias formas diferentes para ensinar aquela criança. Porque aí quando ela tem a matéria na escola, ela chega em casa e utiliza a técnica que ela aprendeu, os pais com ela. A gente faz as duas coisas. Eu oriento os pais a como lidar com essa criança em casa, a estudar em casa, porque a criança normalmente vai uma vez por semana comigo e no resto do tempo tá com a família, então a família tem que ser preparada para auxiliar em casa. E a criança que tem muita dificuldade, a gente faz uma série de exercícios e usa uma série de estratégias para auxiliar na clínica o avanço da aprendizagem. E uma delas que nós mostramos diversas vezes aqui também é o neurofeedback. Não precisa ser aplicado sempre. De que idade os pais que estão em casa, os avós, devem passar seus filhos que estão tendo problema na escola numa psicopedagoga? Nós estamos falando, Carlos, de você, mas aí pro Brasilzão todo buscar ajuda, porque aí ele não repete. Nunca diga que ele é burro, senão vai criar traumas irreversíveis. Né? Você tem que elogiar e dar a bronca com elogio. A partir de que idade você atende? De que idade eu posso levar meu filho numa psicopedagoga? Eu acho que tem duas coisas importantes da gente falar. Primeiro, que é o acompanhamento com a pediatra, vai dar os primeiros alertas de que tem alguma coisa que pode não estar certo. Então, a gente tem os marcos do desenvolvimento. Eu trouxe uma vez um slide aqui falando sobre esses marcos do desenvolvimento, que é o pediatra que acompanha. Então, assim, sentou na idade certa, segurou a cabecinha na idade certa, começou a andar na idade certa, começou a falar as primeiras palavras na idade certa. E se esses marcos do desenvolvimento estão com algum atraso, a gente precisa imediatamente procurar ajuda. Com uma fono, com uma terapeuta ocupacional, com um fisioterapeuta, e aí o pediatra vai fazer os encaminhamentos. Se a fala fono, né? Se a fala é fono, se tem um problema de tônus muscular, ATO ou fisioterapeuta. Então, o pediatra vai acompanhando esses marcos do desenvolvimento e vai indicando o caminho a seguir. Quando a dificuldade chega na escola, é uma dificuldade de alfabetização, lá a criança lá com 5, 6 anos, se ela começa a apresentar muitas dificuldades, ela já pode ir para o psicopedagogo. Normalmente as escolas esperam os 7 anos, a idade da alfabetização para encaminhar. Mas se a família está vendo que existe um atraso, que tem uma dificuldade, com 5 anos os pais já podem procurar o auxílio de uma psicopedagoga. É muito engraçado, porque a própria Cíntia teve uma filhinha que demorou para falar e agora está uma tagarela. E adora brincar de neurofeedback também, né? A Bia começou a falar com mais de 2 anos e meio. Então, desde pequena, a gente estava conversando com a pediatra. É hora de procurar, é hora de procurar. E aí, o que a gente primeiro pensa? Descartar o autismo, né? Porque existe o autismo que a criança fala, o autismo verbal, e as crianças autistas não verbais que acabam não falando. Então, a primeira coisa que a gente suspeita tem problema de audição? Tem problema de autismo. Então, e aí a gente descartou as duas coisas com a minha filha, graças a Deus, mas ela tinha um atraso de linguagem significativo, com 2 anos ela falava pouquíssimo, e a gente descobriu junto com a fono que a minha filha, a filha um pouquinho antes dela, a Júlia, falava pela Bia o tempo todo. Então a Bia não tinha chance de falar. E ela não se pronunciava. E aí mais o trabalho da fono para ajudar na articulação, para ela aprender a articular as palavras. Hoje ela fala que a gente tem que pedir para, pelo amor de Deus, para falar desligar um pouquinho. Mas você vê que coisa é prestar atenção. E não é fácil para a mãe que tem 4 filhos, né? Você que está em casa e muitas vezes o pediatra não detecta também. Então, é você que está em casa que deve olhar. Às vezes, Flora, minha filha vai trabalhar e deixa minha netinha aqui, ou minha sobrinha, meu sobrinho. Quando a gente ama, uma gentileza é prestar atenção. Já que você está sendo o cuidador dessa pessoa, fique atento. Você pode fazer muito por essa pessoinha, que amanhã vai ser um vencedor e uma vencedora. É só saber falar com ela. E a gente está vendo problemas sérios. E eu falo, gente, como é que eu vou namorar? Tá cheio de banana. Porque nós não tivemos programas de televisão que ensinaram esses pais a lidar com essas questões emocionais dos filhos, né?
E a gente sempre fala que o psicólogo é um amigo nosso, que vai ajudar a fazer o canal, que às vezes com os pais a criança não se abre, né, Cíntia? Porque na verdade essa questão do psicólogo ainda existe uma grande resistência. Ah, mas meu filho não é louco, eu não sou louco, eu não preciso de terapia, eu não preciso de me tratar. E não é verdade. Na verdade, bem faz tão bem que a gente tem que ser grato de poder contar com essa ajuda. A gente se conhecer um pouco mais, a gente se gostar um pouco mais. Mas o interessante é a psicopedagoga, porque não quer levar na psicóloga, leva na psicopedagoga. Ela é clínica, se tiver alguma coisa, ela mesma encaminha para o psicólogo e explica para você o porquê. Sem preconceito e sem medo. O que você quer? Que seu filho, sua filha seja uma pessoa vencedora, sem paralisar diante de problemas, de questões emocionais, porque você não sabe o que vai acontecer com você. Às vezes você está com a sua dor e não está olhando os seus filhos. E do momento que você tornou-se mãe, é obrigação sua e do seu marido a educar esses filhos da melhor maneira. Mas às vezes você está sem força, mas eu estou aqui para te ajudar, tá? Aliás, se você está traumatizada aí porque você está cansado, esgotado, eu vou te dar um kit que vai ajudar você. Prática, barata e saborosa. Saborosa eu vou dizer quando eu degustar, porque o aroma está deixando esta morena. Ai, que chique, morena. Nervosa. Vamos começar, chefe? Vamos sim. Então, olha só, o primeiro passo é fazer o tempero do frango. Tá. São vários ingredientes, mas muito acessíveis. Tá joia? Vamos começar com o açúcar mascavo. Então, olha, o açúcar mascavo, gente, que é extremamente saudável. Exato. É muito melhor que o refinado, né? E vai dar um sabor bem interessante. Olha como bonito. Você pode substituir pela... barba preto, cabelo grisalho, bonito. Incomum, hereditariedade isso aqui. Mas é lindo. Desde 5 anos pra cá eu comecei a ficar mais grisalho, mas desde os 20 eu tenho. Mas lindo, fica fantástico em você. Muito obrigado. Você é muito bonito. É que barba demora mais pra crescer, né? Mas então, olha, vou te falar. Vai ficar branca só daqui uns 15, né? Não, tá fantástico. Tá bonito assim, pode deixar. Obrigado. Aí o dentinho de alho aqui, ó. Vamos açúcar mascavo, então você vai pôr num processador. Se eu não tenho um processador em casa, eu posso fazer no liquidificador, dá mais trabalho. Mais do que o liquidificador, você pode fazer no pilão. No pilão, amassar tudo. Fica ótimo, é mais artesanal, você vai passando mais energia pra comida. Com amor, nada chorando, viu? Nunca faço comida triste, chorando ou brava. É verdade, é verdade. Comida é um ato de amor. Aí nós vamos adicionar 300 gramas de cebola, tudo isso junto. Não tem regra, lógico, na receita... Pode dar pra mim, eu te ajudo. Obrigado. Na receita você vai ter a sequencinha ali para organizar os itens, mas não importa, você vai processar tudo, tá joia? Aqui vou colocar o capim cidreira. Olha, capim cidreira, você tem em casa, né? Em casa. Nossa, minha mãe, eu lembro da mamãe. Você quer cheiroso, né? Vou dar uma de... Pra fazer chá, pra cozinhar. Minha mãe fazia pra mim, eu ficava dodói e já fazia. E você já cozinhou com tempero? Não, como tempero vai ser a primeira vez. Fica a dica aí, que é muito interessante. Olha isso, né? chefe, que eu amo. Vamos lá. É um aroma, ele solta um aroma que nos alegra, né? Maravilhoso, nos dá tudo, né? Nos alegra, nos faz feliz. Aí nós vamos colocar o amendoim. Ó, amendoim, gente. Viu? Adicionar óleo de oliva, o azeite. Tem pessoa que fala, engorda. Você pensa engorda assim. Não engorda, não é muito pouco, viu, gente? Pode pôr, porque é uma receita só maravilhosa. Coisa saudável. Só saudável. Aí nós vamos colocar o dendê. Eu ajudo você, chefe. Obrigado. As especiarias em pó, nós vamos utilizar cravo e canela em pó. Ó, cravo e canela em pó, gente. Obrigado. Pode pôr mais. Isso. Tem mais isso aí. Eu já pedi bastante. Vai ter bastante. Agora... Aí nós vamos pôr também a cúrcuma. Tudo fácil no processador. Muito fácil, né? Não tem segredo. A cúrcuma é também conhecida como açafrão da terra. Tá. É um cúrcuma ou açafrão da terra? É um rizoma, é um caule que nasce embaixo da terra. Que bárbaro. E é muito comum no Brasil, né? E é uma especiaria fantástica. Além de dar cor... E a gente usa pouco por falta de costume, né? Ou falta de hábito, né? E dá pra fazer temperos excelentes. Além de dar uma coloração muito linda na comida. Aí agora, o gengibre ralado. Amo gengibre, gente. É saúde. É saúde. Corre e põe gengibre em tudo que você puder. É fantástico. Você pode até substituir bebidas gaseificadas com gengibre, né? Olha que bárbaro. Fica põe muito na bom. água, né? Põe na água pra saborizar. Aí o leite de coco. Um ingrediente riquíssimo, Nossa, né? isso vai ficar bom, gente. Tô entendendo o aroma agora. Olha isso. Leite de coco.
Próximo. Pimenta vermelha. Sem as sementes, para não ficar muito ardida. Aí é do gosto do cliente, né? Se você quiser usar outros tipos de pimenta... Eu gostei sem, tá? Tá, que ótimo. Aqui é na medida, né? É, na medida. Um pouquinho de sal para realçar todos os sabores. Tá. Vai entrar também semente de coentro. Olha, semente de coentro, isso Sabia eu nunca que vi. É fácil achar, chefe? É fácil, mercados municipais tem. Mercadão. Mercado municipal. Eu amo mercado semente municipal. de erva doce tostada. Uma dica é sempre tostar as especiarias antes de utilizá-las. Ah, é? Tostar no forno um pouquinho? Um pouquinho no forno, você pode ser direto na frigideira também, porque isso ativa, seca. Chefe, o aroma tá bom, já guardei meu corpo aqui com meu LA. O que nós vamos fazer agora? Vamos dar continuidade. Todos aqueles ingredientes do tempero estão no processador. E vamos adicionar só os últimos 2 ingredientes que faltam, que é a casquinha de limão. Adoro raspas de limão, né? E o shoyu. Adoro o shoyu. Gente, a única soja que você deve consumir no Brasil é essa aí, a fermentada, tá? Obrigado. Que a outra faz muito mal para a saúde. Agora eu só vou processar rapidinho. Vamos processar. Então aproveita para dançar e fazer só ginástica. Pega o nome dessa música aí, que eu adoro para pôr no meu Spotify, na minha pasta. Is This Love? Adoro. Yeah. Ó, processador é rápido. Tem uns pequenininhos que você pode tirar e fazer lá, ou fazer aqui. É muito legal, viu, gente? Você pode usar o mixer, o liquidificador, o pilão. Meu Deus, que perfumado, coisa né? Deliciosa, perfumadíssimo, chefe. Vou deixar aqui o tio pra você. Obrigado. Não vai usar mais, sério. Não. Vou pôr aqui atrás. Isso. Próximo passo. O próximo passo é despejar esse tempero sobre a carne de frango. Que já está aqui. Isso, aí eu tenho o peito de frango cortado em tiras de aproximadamente 2 dedos. Você vê que tá bem limpinho, né? E ele tá limpinho e ele tá na espessura que ele vem. Você só cortou em tiras. Exatamente, eu não precisei cortar ele em filé ou ao meio para ficar menor, não. Ok, vamos colocar? E vamos dispor o tempero todo aqui, gente, ó. Gente, olha só. Chefe, você também faz eventos? Se alguém falar, eu gostaria de fazer um evento, eventos, casamento ou só as aulas? Não, a gente faz também, porque né? Eu tô pondo o seu telefone lá, pode mandar o WhatsApp. Isso, pode procurar pela escola. Hoje o nosso trabalho é pelo Instituto Franco Brasileiro de Gastronomia. Instituto Franco, 3579 você me acha lá. 93 mil, chefe, tá lá todo dia, nós vamos filmar lá. Olha, entra aí lá no Instituto e veja as aulas. Para você poder fazer, lá tem tudo, a programação? Nós temos aulas de cursos com 2 anos com alta gastronomia, com cursos de alta duração. Temos os compactos também, que são cursos muito interessantes de curta duração. E os workshops, que acontece só um dia, uma aula de 4 horas. Nossa, isso para quem quer aprender uma receita. Você tá cansado de fazer a mesma coisa, é ótimo, viu? E tem também o Facebook para você seguir a escola e saber toda a programação. Lá tem receita, tem dica e tem muita coisa também no site. Olha isso, forno agora. Não, agora nós vamos deixar isso no tempero, descansando nesse sabor bem gostoso. E outra coisa, sabe o que é muito legal de falar? É que a textura da pasta que se forma para temperar a carne pode ser do seu gosto. Se você quiser deixar bem mais fininho, líquida, pode. Pode. Se você quiser deixar mais espesso também. E isso vai dar uma variação mínima, mas muito interessante na hora de você fazer ou na frigideira, que é o que nós vamos fazer, ou na churrasqueira também. Ah, pode fazer dos dois jeitos. Você pode fazer ou na churrasqueira ou direto na frigideira. E eu ganhei uma churrasqueira boa, é pra barco, mas eu ganhei a bichinha. Não queima, eu levo pra lá e pra cá. Quem mora em apartamento é ótimo pra criança não queimar a mão. Porque você pega ela, leva, ela não te queima. E o carvão não cai. É bárbaro, chefe. Vou te dar o link depois pra... Agradecido. Fica aí, viu, filhinho? Que nós, 2 pra Cíntia, 2 pra mim. Tem a eles também. A diretora tá lá. Falou guardam pra ela. Tchau. Você viu que delícia vai dar pra fazer pra criançada? Fazer. Quais são os problemas mais comuns que você está vendo nos colégios? É os pais que estão deixando os professores educar? Ou essa aprovação automática? É todo o colégio? Você viu agora a lei que pode usar celular na escola? Na verdade, assim,
Hoje é impossível a escola não ser invadida por tablet, por celular, né? Por essa tecnologia, né? A gente tem hoje uma realidade muito diferente do que a gente tinha quando a gente era pequeno. Verdade, vai ter que deixar entrar mesmo. O que falta, de novo, é a questão de formação, né? Os professores têm que aprender a usar o celular e o tablet como ferramenta. Né? Na verdade, o que tem que mudar é o jeito de ensinar, porque a educação do futuro é diferente da educação de 30 anos atrás. Pode pôr matéria em PDF, começar a transformar. Na verdade, a gente tem que ensinar os nossos alunos a fazer cada vez mais pesquisa, porque a partir do momento que eles usarem o celular e o tablet como fonte de pesquisa, fonte de enriquecimento de conhecimento, a própria qualidade da educação vai mudar. Então, falta formação para o professor, porque dá muito mais trabalho deixar o aluno mais autônomo do que daria se eu planejo a minha aula, faz o aluno copiar e faz o aluno estudar o que está no quadro negro. Então, dá muito mais trabalho se eu planejo a minha aula de uma forma que a criança seja uma criança ativa, que tenha que planejar, planejar a pesquisa, pesquisar, comparar a informação, analisar dado e fazer o próprio registro. Então, falta formação para que os professores sejam capacitados para educar de um jeito diferente. A criança que está lá, se tiver o WhatsApp, pode pôr, viu, Win? A criança que está lá, que o pai fala, meu filho não gosta de estudar, tem alguma coisa que não está certa. Aí convém dar uma analisada, no caso você, como psicopedagoga, detectar? Então, na verdade, quando a criança fala não gosto de estudar, a gente precisa ver se ela tem alguma dificuldade que está fazendo aquilo ser mais penoso. Pode ser o bullying, né? Que também é o assunto Pode ser o bullying, ou pode ser mesmo uma dificuldade que está fazendo. Eu canso tanto, eu gasto tanta energia para estudar aquilo que eu acho chato porque eu fico muito cansado. Então, vale a pena a gente avaliar o que está acontecendo, se é uma questão do ambiente escolar que está interferindo, ou se é uma questão mesmo da criança, de alguma dificuldade da criança. Então, a gente precisa analisar caso a caso, né, para saber o que tá acontecendo. Eu tenho uma história tão gostosa que eu lembro da mamãe. Eu não conseguia estudar ciências, o corpo. E a mamãe falou, filha, por que você não consegue estudar? Eu reclamei. A mamãe te ajuda. Ela começou a fazer associação, tanto é que eu não esqueço mais. Eu não memorizava que omoplata. Aí ela falou, vamos pegar o sabão em pó com prata? E aí omoplata ficou para sempre, né? E aí foi na história, a evolução da história do... Oi? Que virou... Agora é escápula, Mas na minha época falava omoplata. E aí, agora é escápula. Eu tenho que falar escape. Escapular. Então, eu aprendi por associação. E eu tenho carinho... Eu lembro da minha mãe fazendo isso, né? Eu não sei se você lembra, eu trouxe aqui comigo uma das vezes que eu vim o Alexandre Rezende, que é um professor de neurociência, meu parceiro no projeto Bárbaro. que a gente vai lançar o ano que vem. E ele falou muito isso, de como é fundamental que o cérebro faça essas associações e como isso facilita que a gente decore algumas coisas, né? Ele até inventou algumas músicas, cantou pra gente naquele dia algumas coisas. Então, fazer essas associações é realmente enriquecedor e facilita bastante a vida do nosso aluno, do nosso filho. Aí já nós vamos falar que projeto é esse. Então, o ano que vem vocês vão ter aí mais uma ferramenta para os seus filhos desenvolverem, irem bem na escola, se tiverem atraso, tudo, se sofrerem bullying. Seus filhos sofrem bullying? Ou você já teve esse problema? Manda pra gente aqui no Versátil Talk, já nós vamos ler seu WhatsApp, tá? Cíntia, no caso do bullying, tem criança que não fala. Como que os pais podem detectar que ela está sofrendo bullying? Os pais, eu volto a falar, a gente conhece o filho que a gente tem. Se o nosso filho chegou mais quieto, chegou mais irritado, se ele está mais triste ou se ele está mais quieto, se ele está diferente, se o comportamento dele mudou, a gente tem que ligar o sinal de alerta e ir até a escola conversar, né? Volto a falar que tem que ser uma conversa pessoalmente, com muita tranquilidade, prestando atenção no tom de voz que a gente usa, porque os professores estão ali cuidando de 30 crianças, 35, então é complicado para o professor também. Então a gente tem que ir sempre querendo conversar e estabelecer parcerias. Não adianta a gente chegar ofendendo o professor e vice-versa também. Não adianta o professor escrever um bilhete lá, seu filho foi mal educado hoje na escola, porque a gente não está lá e a gente não tem como resolver o problema da escola. Eu costumo falar lá em casa, problema de escola a gente resolve na escola. Você conversou com a sua professora sobre o que aconteceu? Não, mãe, quero ajuda para conversar. Então vamos marcar, eu vou junto com você para conversar com o seu professor, mas o seu professor precisa resolver isso. Então essa parceria tem que acontecer dos dois lados, sempre. E a gente tem que observar o nosso filho. E se a gente perceber que ele não está falando mesmo, aí sim entrar em contato com uma psicóloga para pedir uma orientação mais especializada. Cíntia Marchiori, querida, bullying, o que você vê o que está acontecendo de bullying? Mudou o bullying de antes para o bullying de hoje?
Eu não consigo dizer que mudou. Eu acho que antes as pessoas conviviam um pouco mais com a diferença porque estava todo mundo brincando na rua, todo mundo junto com todo mundo. Então, a liberdade que a gente tinha antigamente fazia com que a gente lidasse com a diferença de uma outra forma. Ela é alta, ela é gorda, ela é magra. Mas sempre teve. Na sua infância teve, na minha infância teve. Sempre tem. Eu acho que o que mudou foi que a gente convive menos com a diferença hoje. E com essa questão da internet, a internet potencializa o bullying, porque o bullying fica viral. Então, a gente tem um jeito de fazer esse bullying virtual que é muito complicado. Então, acaba potencializando... Eles veem o outro e imitam. Em vez de eu fazer... eu faço um bullying com você na frente de meia dúzia, eu mando por WhatsApp e mando para 100 pessoas. Então, assim, potencializou essa questão do bullying, né? Então, a gente tem que estar com um olhar atento mesmo. E só falar, há 15 dias atrás, eu recebi uma mensagem de uma criança que a mãe, essa questão da parceria, né? E da gente ensinar os nossos filhos a lidar bem com a diferença. Então, há duas famílias, uma mãe de uma criança autista e a outra mãe de uma criança típica, né? Neurotípica. E a mãe incentivando muito o filho a conviver com essa criança autista. Olha, ele é diferente, vamos lá. E as famílias se aproximaram, ficaram muito amigas. E o que aconteceu? Essa criança tanto entendeu a diferença que estava apanhando. Então, na verdade, a escola tem que incentivar, sim, a gente aceitar a diferença, mas não é por isso que a criança tem que apanhar, que a criança tem que aceitar tudo. E isso cabe ao professor estar olhando o quanto está atingindo a outra criança, para ajudar a colocar o limite, né? Não é porque a criança tem uma necessidade especial que ela não tem que ter limite, que ela não tem que ser educada. Aí precisa... Então, mas as escolas têm os monitores, tem os monitores, né? E a criança, sim, a gente também tem que tomar cuidado com isso, porque a gente tem que falar para criança, olha, você vai respeitar a diferença, mas você vai se posicionar, você peça ajuda para a professora ou para o adulto que estiver perto quando passar do limite, quando te machucar. Você tem todo o direito de chegar aqui. Né, você não vai revidar, mas você tem todo o direito de chegar aqui e me contar o que está acontecendo para a gente buscar uma solução junta. Porque também a gente não pode ensinar o nosso filho a ser muito bonzinho, muito passivo e não aprender a se defender na vida. Né? As crianças têm que se posicionar com respeito à diversidade, mas ela também tem que se posicionar de uma forma a se sentir segura e a de saber que pode falar, não estou gostando. A gente tem que aprender desde cedo também a colocar limite na ação do outro. Né? Verdade. Respeitando a diferença, mas também não se deixando machucar. A gente vê que a gente está falando da indústria do medo, que a gente na mentoria está falando. E eu conversei com uma mãe e falou, mas se eu não fizer isso, uma filha não dorme. As mães antigamente tinha 15, que justificava aí deixar com medo, porque não dá tempo. 10, 15, 7 filhos, era complicado. Então, por isso que é bom ter ajuda para você saber educar. E nós vamos sempre trazer educadores, neuropsicopedagoga, para ajudar você a conduzir melhor e ter um vencedor e uma vencedora em casa. Sim. Alguém que amanhã vai te respeitar e não vai te xingar, não vai mandar em você. Quando você tiver a melhor idade, não vai tomar seu dinheiro, sua casa e sua vida, e você vai ser refém. Vai ser um filho amoroso e uma filha amável. É você que vai decidir isso, entendeu? É por isso que a gente traz aqui os profissionais. É o educar para a sensibilidade, né? O ter a sensibilidade para pensar no outro, respeitando os nossos próprios limites, mas sabendo respeitar principalmente o limite do outro. E eu quero saber essa novidade que vai ter dessa equipe multidisciplinar. Você vai contar o que vai mudar para os pais, qual vai ser a ferramenta mais que o Versátil Atual apresenta hoje com exclusividade para você ter esses vencedores. Sabe porque eu me posicionei? Às vezes você faz pose pro seu marido, ele nem te nota. Será que ele não entrou na andropausa? Ou é você que não tá fora, eu vou perder meu marido, eu não tenho mais libido. Talvez você esteja estressado, cansado. E se eu te disser que a tua vida sexual vai voltar e com ela vários benefícios... Cíntia, o que é esse novo? Você sentiu uma necessidade de um programa completo? Porque às vezes a mãe não tem, vai lá no psicólogo, passa no outro profissional, uma equipe integrada, juntas, vão ter um trabalho. Na verdade, a gente tem duas coisas acontecendo para o ano que vem. A gente fez, o pessoal nós do Espaço Cognita fizemos uma parceria. Então, hoje a gente tem, dentro de uma equipe, uma psicóloga, fono, terapeuta ocupacional,
que compõe essa equipe multidisciplinar para acompanhar a criança que chega. Então, a gente faz uma entrevista inicial e faz o encaminhamento com um preço mais em conta, uma coisa mais acessível. E a gente está montando uma equipe, aí os detalhes a gente conta o ano que vem direitinho, uma equipe que vai trabalhar com formação de professores e com uma escola de pais para orientar os pais. Que bárbaro! Em como ajudar a criança em lição de casa, em vários temas. Está tendo problema. A gente fala, mas os pais precisam de alguém para ser orientado. Adorei. Então, o ano que vem a gente vai estar com esse projeto, que a gente vem lançar aqui o ano que vem. A gente vem conversar um pouquinho para uma escola de formação de professores, né, que é a questão da qualificação profissional que a gente estava falando no programa todo, que a gente precisa que os professores estejam melhores formados, que as escolas invistam em formação, e uma escola de pais para orientar os pais. Como eu ajudo meu filho na lição de casa? Como eu ajudo ele a estudar? Como é que eu resolvo os problemas na escola? Então, toda uma escola de pais que a gente vai estar preparando especialmente para quem... Aliás, anota aí o telefone, porque também hoje, se você vê que a professora, os professores na escola dos seus filhos não têm essa estrutura, não sabem lidar com as diferenças, não sabem detectar um probleminha, você pode ligar que ela faz esse trabalho com as escolas, é só ligar para eles. E muitos adultos fazem o neurofeedback. Seu filho está estudando, não passa no cursinho, não entra numa universidade. Neurofeedback para adultos e crianças fazem o desenvolvimento cerebral. A nossa Jaque teve, que ela não pôde mais fazer porque ela mora na cidade vizinha e a condição financeira para vir é difícil. Mas ela chegou a abrir a mão dela, andar normalmente com esse corpo clínico. Melhorou a fala, que eles têm. A fala dela melhorou, o desenvolvimento melhorou. E se você tem algum filho que não aguenta mais pagar cursinho, o neurofeedback vai desenvolver caminhos cerebrais, estou falando certo? Para que essa pessoa venha conseguir o neurofeedback consegue ajudar na melhora do foco, da atenção, da memória, né? Então, assim, a gente consegue retardar os sintomas, por exemplo, do Alzheimer. A gente não tem cura, né? A gente consegue retardar os sintomas, melhorando a questão da memória. A gente consegue ajudar as pessoas que são muito ansiosas, quem tem problema de insônia. Então, não tem idade. O neurofeedback da criança lá de 6 anos até os idosos, a gente consegue melhorar o funcionamento cerebral e melhorar os sintomas, né? Na verdade, assim, você vai ser uma pessoa dependente de um remédio porque você acha que você tem uma doença, ou você vai entender que você tem um hábito cerebral, que na verdade é um mau hábito e que causa esses sintomas, e você pode lidar com eles e melhorar a sua capacidade sem precisar de uma medicação. É isso que o neurofeedback faz. Ele faz a gente melhorar o nosso cérebro para a gente não ficar dependente do remédio. Olha, gente, é bárbaro. Eu sei o que eu fiz, eu amei. Imagina, eu faço esse programa todos os dias. Eu tenho longevidade. Meu filho tá para repetir de ano, o que eu posso fazer? Já fica aí. Chefe, vamos... Olha que lindo que ficou. Ele já pegou muito sabor. Já pegou bastante sabor. Você colocou o palitinho de churrasco. Isso, eu peguei espetinho de bambu, deixei 20 minutinhos na água, para poder, da hora que for, ou para churrasqueira ou para frigideira, ele não ficar escurecido e não queimar. Fica na água, bárbaro, gostei. E agora a gente vai dar continuidade para o purê. Põe na água a temperatura ambiente. Você pode pôr água gelada e deixar na geladeira, é mais seguro, porque madeira é orgânico. Então põe na geladeira, acabou, e fica lá. Exato. Aí ele não fica escuro, olha que dica maravilhosa. Aí aguenta mais o calor. Tá bom. Agora as batatas já estão aqui. As batatas estão todas cozidas, com casca, eu deixei elas inteiras porque agora vai ser muito legal e muito fácil. Olha só, pro purê, eu tenho o alho que vai direto no óleo, nós vamos deixar ele fritar. A ansiedade é uma das coisas que mais atrapalha a culinária, sabia, Flor? Todo mundo, a culinária, a vida, acaba com a vida das pessoas. Exato. E aqui a gente tem que esperar o alho ficar bem coradinho. Tem que ter paciência. Não fica com pressa na cozinha, gente. Porque ele cortou aqui em lâminas, né? Em lâminas. Cortou o alho em lâminas, eu adoro in natura, tá? Aquele de potinho facilita. Mas não é o alho in natura. Todos os benefícios estão aqui, o aroma... Adoro o aroma, gente. E lembra de ligar pro chefe, entra no site, veja os cursos. Tem para chefes de alto padrão, tem para pessoa que quer fazer só uma aula num dia de 4 horas para ter nova receita. Tem para todos. Você vai aprender aí o melhor da cozinha, dessa culinária, dessa gastronomia sofisticada. Hoje um prato barato. Tudo você encontra aí no Mercadão com frango, olha, batatas.
O aroma tá acabando com a gente. Exato. Eu vou aproveitar, chefe, dura ele. Tá Nessa legal. hora a gente entra com as folhas de alecrim. Gratidão, delícia, amo alecrim. Não sabia usar alecrim, aprendi. E as batatas inteiras, olha como é fácil. Inteiras? Inteiras, já cozidas e macias. Eu ponho sal na água ou só água, chefe? Pode pôr sal. Pode ajuda. fazer uso. E aí com o fouet, que é um mexedor de metal, Olha você vai o fouet. amassar, ó. Ah, que legal com o próprio fouet, gente. Não precisa se preocupar em esperar a batatinha encostando. Isso, aí ele desliga. Eu sei que chefe Olha não que gosta perfume, desse ó. fogão, mas a gente usa por causa do bombeiro que Ah, teria eu que pegar. compreendo, com certeza. Olha, a televisão assim, mas o chefe, gente, você pode entrar no site agora, você pode seguir nas redes sociais, pode ligar e fazer sua inscrição. Flor, eu queria muito participar daqueles programas de chefe de cozinha. Vai fazer o curso lá. Tem para alta gastronomia. Já pensou? Você entrar num programa de TV ganhar? Que legal, e falar né? que eu aprendi Muito bom, na né? escola. E o tema hoje é muito legal, porque eu tenho 2 primos com síndrome de Down e a escola Olha que apoia bárbaro. também essas ações. A gente Olha. já deu aula para pessoas com síndrome de Down. Então, se você tem alguém aí, porque a gente trabalha a diferença na escola o também. Down, gente, é uma pessoa querida que só está no estado do Down, que quer ter uma vida normal, uma vida social. Que fácil, chefe. Pronto, tá pronto, olha só. Aqui a gente bate até sair Porque tudo isso do que é fouet. rústico. E deixa eu pegar uma colher para te mostrar aqui a aparência. Meu Deus. Olha só, quando eu tenho o alecrim, o alho e a batata O juntos. sabor que deve estar, olha E a isso. textura do purê, ó. Aqui dá pra ver? Chefe, não deixa o ar esfriar. Qualquer coisa eu desligo aquele lá. Chefe, passa desliga lá pra mim, o Geraldo, o Renancinho. Faz essa caridade. E tá Gente, pronto, o é só aroma! isso. Você pode substituir, Flor, por manteiga. Você pode colocar um óleo de sua preferência, deixando o próprio azeite no alecrim, um azeite de sálvia. Você vai temperando do jeito que você quer. Chefe, aqui vou tirando a Pra mim batata tá do fantástico. O aroma que tá aqui. fouet, não é? E você Alecrim. pode usar isso com um filé mignon, você pode usar essa guarnição Você para não outras deixa eu provar carnes. nem um pouquinho e... Mas é claro que sim. Deixa eu pegar Ela uma não colher. deixa. Ah, não? Não deixa? Você acha que eu mando no programa? Eu obedeço aqui, ó, quem faz o programa, esse povo. Ah, tá escondido aí? É, ela fala comigo o tempo todo, ó. Isso aqui que faz o programa, chamado Iris. Iris? Também eu deixo o equipamento ou quem tá por É trás? a diretora. Ah, quem tá por trás. Também tô fazendo ela ter cabelos brancos. Ah, pra entrar pro time. Olha, porque homem é charme, mulher bem, mulher não tá não. Você que tá em casa, gente, você vai... Que aroma! Olha só, nós primeiro pegamos todos os ingredientes que eu vou dar já, fiquei com caneta e papel na mão e fizemos o tempero. Olha que coisa mais linda. E deixamos sobre o frango, filé de frango, só cortado em tiras larguinho, saborizando por quanto tempo ideal, chefe? Você pode deixar de 4 até no máximo 12 horas. De 4 a 12 horas. Quanto mais, melhor, como a mamãe dizia. Exato. E aí nós vamos finalizar aqui. Este pirê rústico é uma delícia. Então, mas tem que querer. Porque eu dei pra uma amiga minha lá, eu fui fumar, ficou ruim o cigarro. Ficou horrível. É essa a ideia. Cíntia, graças a Deus que na sua casa ninguém fuma. Na minha casa não, mas minha mãe fumou a vida inteira. Faleceu cedo, teve Minha mãe câncer. teve um câncer de pâncreas que foi resultado do cigarro também. Ficou pequenininha, ela sofreu muito, gente. Vamos evitar isso? Você acha que não acontece? Acontece sim. E eu, como fumante passiva, tinha muita crise de bronquite. A partir do momento que eu casei e saí de perto do ambiente de cigarro, eu nunca mais tive crise de bronquite. Tá vendo? Prejudica toda a família. E o nosso pulmão não é igual de quem nunca fumou na casa. Já tá escurinho. Cíntia, meu filho vai repetir de ano, tá chegando direto na clínica, pais desesperado agora em novembro. Deve ser procurado antes. Pode ser que ajude. Claro que vale a pena tentar. Não, a gente eu até comecei o atendimento de algumas crianças que chegaram agora de 15 dias para cá, mas falando para mãe, olha, a gente vai começar um trabalho, mas é um trabalho realmente para começar a acompanhar para a escola, entender que essa criança está recebendo acompanhamento, mas fica muito difícil a gente interferir nessa altura do ano com a criança. A gente começa um trabalho, mas nem sempre. Se a criança não tem um laudo de inclusão, olha, ela tem uma dislexia, ela tem um autismo, ela tem, né? Se ela não tem um quadro neurológico que justifique a aprovação, a escola acaba realmente fazendo a retenção da criança, né? Mas assim que a escola começa a pontuar a dificuldade, a gente realmente tem que buscar ajuda, porque é igual uma casa. Se vai faltando um tijolinho aqui, um tijolinho ali, a hora que chegar no segundo andar, uma hora essa parede desmorona, né? Por mais
mais que seja um buraquinho só. Então começou a aparecer uns buracos aí nessa construção, a gente tem que cuidar, a gente tem que já começar no a fazer meio do ano os pais devem procurar. Mas ajuda muito aí na recuperação. Não, tem que fazer o que a escola fala direitinho, tem que participar, tem que fazer estudar, a gente tem que ensinar a criança a ter o hábito de estudo, a ensinar a criança a se organizar para estudar, a ensinar a fazer a revisão, a realmente olhar se fez as lições. A gente tem que acompanhar de perto e o trabalho é contínuo até a criança ter autonomia, o que demora, né? E quando chega lá na fase adolescente, essa autonomia que a criança tinha dá uma caída de qualidade, a gente tem que realmente ficar em cima. Você, né? como psicopedagogo, o pai falar assim, filho, vou tirar o computador do seu quarto, o telefone, para você tirar notas boas na próxima prova, ajuda sim ou não isso? Ou não ajuda? É um profissional que deve ser? Eu acho que depende muito da criança e da estrutura do que acontece em casa, né? Às vezes a criança pode ficar mais revoltada e acaba piorando. O que eu faço, o que eu costumo, tanto na minha casa quanto o que eu costumo orientar, é delimitar o tempo. Olha, você vai fazer a lição de casa, a gente vai conferir a lição de casa e depois que você conferir por uma hora e meia, ou sei lá, o tanto que eu achar adequado, você tem direito a assistir televisão, a usar seu tablet, usar seu computador. Então a gente delimita tempo. Entendi. Mas tirar de uma vez, várias crianças, vários adolescentes principalmente, ficam muito revoltados e acaba trazendo um outro transtorno para a família. Então acho que a gente tem que ser ponderado nessa questão. É porque minha mãe era assim, eu pergunto, né? A gente não sabe, mas então faça o que uma psicopedagoga faz. Oi, diretora. O filho repetindo de ano na escola, esquece que tem que comparecer, né, marido? Vai ligando lá que o pessoal da Elishop está esperando você. Cíntia, o pai então e a mãe, no meio do ano, vendo a dificuldade da escola, notas baixas, aí sim procurar neuropsicopedagoga para fazer o trabalho de acompanhamento para essa criança desenvolver ou esse adolescente e passar de ano na escola. Sim. As escolas costumam ir pontuando os pais durante as reuniões. Olha, está com dificuldade de aprendizado. Olha, a gente está achando que essa criança não está enxergando bem na lousa. Vamos procurar um oftalmo. Normalmente as escolas vão pontuando, elas não chegam em outubro falando, olha, seu filho vai repetir de ano. Normalmente as escolas vão pontuando, é importante que a gente escute a escola, não sinta como uma reclamação do nosso filho, mas sim como uma necessidade que aquela criança está tendo de receber uma ajuda. Então, escutando a escola, a gente pode encaminhar para os melhores profissionais. Meus pais nunca foram nas reuniões, porque minha mãe vivia doente e meu pai trabalhava. Se os pais trabalham, aí o professor deve encaminhar um bilhetinho para os pais? Então, mas hoje é lei, os pais têm direito a acompanhar as reuniões da escola. A gente tem direito a acompanhar os nossos filhos na escola. Falar, então não pode ser demitido e ter problema no trabalho. E o que a gente pode fazer é pedir para a professora, olha, professora, eu trabalho, você pode me atender logo no comecinho da aula, para eu poder só chegar um pouquinho atrasado no meu emprego, ou um pouquinho antes de terminar a aula? E os professores normalmente acabam dando um jeitinho, as escolas ajudam normalmente as famílias. Os pais, que bom. Se a gente não pode ir, quem cuida? É a avó? É a tia? Manda um representante, alguém que consiga realmente trazer as informações e aí sim, se for o caso, mandar um bilhete ou pedir um contato telefônico. As escolas, hoje, elas são bem maleáveis quanto ao atendimento às famílias. Elas entendem a necessidade dessa parceria e costumam dar um jeitinho de atender a gente nos horários que a gente precisa. Lei, que bom que fizeram uma lei, né? Que é importante, gente. Eu sentia falta. Apesar que eu não teria tido tantos problemas, seria detectado. Mas antigamente não tinha o diálogo, não tinha internet como tem hoje. Então vamos participar da educação, os avós também. Uma coisa que acontece muito também é meu filho está quase repetindo de ano. Então aí a mãe vai, coloca na psicopedagoga, coloca num reforço escolar. Aí termina dezembro, suspende todos os atendimentos. Aí o ano começa, a criança volta a ter dificuldade na escola. Começou um trabalho, tem que continuar. A gente tem que ter continuidade, porque não adianta a gente tampar o buraco com massa corrida. A gente precisa construir essa parede com tijolos sólidos. Então a gente precisa dar continuidade até que a psicopedagoga fale, olha, realmente agora ela dá conta de acompanhar sozinha. Ela está tendo o prazer de estudar. A caminhada sozinha. Se a criança não aprende, ela odeia a escola. Eu sei disso. O Silvio Santos até hoje fala a sabatina da suor na mão. As coisas mais simples apagam a minha memória do pavor que eu tenho. Você viu o trauma que fez para mim? Graças a Jesus eu não dependo disso. Mas se eu dependesse, eu nem fiz universidade, eu estaria frita, gente. Eu vou fazer a distância agora, porque eu gosto. Mas liga para ela, tira as dúvidas com a Cíntia. Do momento que eu conheci a Cíntia como pedagoga, agora como neuropsicopedagoga, que ela estuda, ela se atualiza,
ela está sempre atualizando. Eu tenho maior carinho e admiração por ela. Se eu tivesse meus filhos, ainda que eu não tivesse problema nenhum, eu passaria com ela para ser gênios. Aliás, e se você tem uma escola que não está preparada, chama ela que ela dá essa assistência à sua escola. E se você é mãe, pode falar com ela também, que ela vai te instruir aí, tá? Né, tá, Cíntia? Com certeza. Tô salivando, eu quero comer. Já tô tá dando aquela molezinha. Então vamos finalizar o prato, então. Que eu pedi até para desligar o ar-condicionado. Se ficar quente, abafa o caso, que a minha batata eu vou comer quentinha. Ó, numa frigideira bem quentinha, com um pouquinho aí do seu azeite. Agora sim que o cheiro vai tomar conta do estúdio. Ai, que dó. Daqui a pouco tem jornalismo aqui, às 18h30, hein? Karina Butião com o RF News. Então, olha que coisa bonita. Se não couber, depois você põe os outros. Você vai fazer, porque a fila tá grande lá fora, sabe? Todo mundo quer experimentar. Um é meu, um da Cíntia da ele, sem contar esse que a gente vai esquentar. E aí tem aqueles dois lá que você não vai voltar não, tá, chefe? Eu garanto a você que não vai voltar. Agora é só deixar ficar selando bem de um lado, depois do outro, né? Calma aí, tô tendo um ataque aqui de aromas. Tá gostoso? Meu Jesus, que coisa gostosa, que prazer em te conhecer, já. Prazer é meu, Flor. Tô te cantando por causa do alimento, tá? Mas essa é uma arma. Foi assim, o bofe pra me conquistar vai ter que conseguir. Foi assim com ela? Dizem que o caminho do coração passa pelo esôfago, né? Nossa. Como que é o nome dessa namorada? É Carol. Carol? Eu quero ir pro casório. Imagina o casamento de vocês, como não vai ser. Se der certo. Ilhabela. Não pega no pé dele, não fica dando uma de neurótica, ele trabalha muito. Chefe de cozinha é igual médico. É verdade. Não tem hora. Seja compreensiva que o bofe vai ser seu. Né? É verdade, gente, você tem razão. Olha a fotografia, vai. Você pode me ajudar a pôr no máximo aqui, por favor? Desligou. É porque se encostar aqui, chefe, ele desliga. Obrigado. É igual a mulher, já vou te ensinar, viu, chefe? Olha o tempero. Tá vendo? Olha que privilégio foi você me ensinar a mexer no fogão por você. Isso aqui, que bom, ele é facinho. No máximo, né? Isso, obrigado. É que encostou aqui, ele desliga, viu? Eu passei o pano sem querer, sem bloquear. Ele é assim. Oi, Iris. Obrigado. Chefe, essa corzinha ficou dessa maneira, porque perguntaram, tá lindo, eu nem li os WhatsApp do pessoal. Se eu lesse, eu não fazia o programa, gente. Mas a Cíntia Marchiori vai voltar daqui uns 20 dias e nós vamos ler as perguntas. Me perdoe, eu não pude ler o que você acha do bullying, tá? Eu só tô voltando aqui na cor do frango, porque você viu, o programa é muito corrido, glória a Deus. Você tá vendo essa cor? Olha isso. Você vai deixar de 4 a 8 minutos. Depende do ponto que você quer. Nas horas. Isso, no tempero você vai deixar de 4 horas a 12 horas. Olha a cor que fica. Se você deixar mais que isso... Eu quero essa crosta também. Vai ficar uma delícia. E se você deixar mais que isso, pode ser que a carne ela fica com aquela textura mais esfarelenta. Entendi. Então é bom não deixar mais que 12 horas. Tá bom, que vai estar macia e saborosa. Já nós vamos falar de pessoas superdotadas, mas a gente tá falando aqui com esse chefe maravilhoso, que você pode fazer aula. Se você sonha em entrar num reality de gastronomia, falar, eu precisava ter mais, saber mais, você entra em contato com a escola, vai lá fazer sua aula. Se você fala, Flor, eu queria receitas novas, você em uma aula só aprende novas receitas, entra no site, tá aí na sua tela, siga também no Facebook, sempre tem novidades, você vai adorar. Seja um amigo da escola no Facebook. Como que chama a escola mesmo? Instituto Franco Brasileiro de Gastronomia. Instituto Franco Brasileiro, porque já está lá soletrado, né? IFBG. Instituto Franco Brasileiro de Gastronomia. Adorei. Eu tô aprendendo o SBLC, tá louco? É tanto nome. Olha, gente, eu não dou nome, porque tudo que eu falo aqui eu tomo, tudo que eu faço aqui eu faço. Porque, amigos, a gente precisa, sabe, reunir coisas que nos fazem bem. E estar lá no Instituto é maravilhoso, né, maravilhoso. Onde que o conhecimento está é maravilhoso, né? Posso ir um dia lá mostrar a estrutura, fazer uma receita vai ser um prazer recebê-la. Nós estamos As portas são abertas. De sábado, dá para ser no sábado, porque eu só posso sair filmar de sábado. Eu estou representando a escola, mas eu já digo que pode. Depois você vê com o proprietário. O Instituto vai topar lá. Eu tenho certeza que vai. Vai adorar esse Instituto maravilhoso. Que aroma, chefe. Que tortura. Agora vai ser tortura até o fim do programa. Tá mesmo. Querida Cíntia, que a gente almoçar, eu nem fui, né? A gente também não conseguiu Graças almoçar. a Deus. Porque nós vamos comer uma comida saudável.
e que vai dar energia para nós. E um carboidrato natural é tudo que eu gosto, é tudo que eu faço. Atenção, quem mandou o WhatsApp, nós vamos encaminhar para a nossa psicopedagoga. Ela vai responder para você, para que você, pai e mãe, não fique de fora. E as perguntas pertinentes, ela vai repeti-las aqui no programa. Ela volta daqui 20 dias contadinho, que nós vamos ajudar. Dezembro tá aí, dá tempo dos seus filhos terem bom desenvolvimento, dá tempo para você que vai prestar concurso, neurofeedback. Eu quero dar um presente para você. Na próxima vez que ela voltar, nós vamos falar de déficit de atenção. E nós vamos dar para alguém que tem dislexia, nós vamos falar um tratamento com esse corpo multidisciplinar para alguém aqui de Campinas e tem que ir. Para que o ano que vem, seu filho seja ou sua filha um vencedor ou você mesmo. Talvez precise. Cíntia, vamos falar dos superdotados, que a Iris, ela foi prematura. E os bebês prematuros, pela tomografia, o hipocampo, assim, são gênios, não só os prematuros. Os superdotados, como é que faz na escola? A Iris sabia tudo, era um tédio. Aí repete de ano porque sabe demais. Pois é, exatamente. Por incrível que pareça, as crianças que têm... Hoje a gente não chama mais de superdotação, né? Hoje a gente fala que tem altas habilidades, mudou um pouquinho a nomenclatura. Então, as crianças que têm, realmente, fazem os testes com a psicóloga, que a gente tem realmente o resultado de um QI elevado, são crianças que as escolas muitas vezes têm mais dificuldade de lidar do que com as crianças que têm dificuldade de aprendizado. Porque hoje a gente tem curso para trabalhar com a dislexia, para aprender um pouquinho mais sobre o autismo, o déficit de atenção, mas a gente não tem cursos para como lidar com uma criança com alta habilidade. Então essas crianças ficam entediadas, elas acabam ficando agressivas, porque elas... Sabe aquele programa que tinha tolerância zero? Então, as crianças que têm altas habilidades normalmente têm tolerância zero. Para que eu vou gastar meu tempo respondendo isso se isso é tão fácil, isso é tão óbvio? Só que ela tem que estudar e passar de ano. Então, ela precisa de um psicopedagogo? Não precisa de um psicopedagogo para ajudar a aprender. Ela precisa de um psicopedagogo para ela melhorar essa função executiva que faz ela aprender a ter um freio inibitório, aprender a ter resiliência, aprender a fazer as coisas até o fim. Então, esse tipo de treino o psicopedagogo também faz. Ele ajuda no desenvolvimento dessas funções executivas para que a criança consiga acompanhar melhor a escola. Mas o que a psicopedagoga faz? Então, eu como psicopedagoga, além desse treino de função executiva, organizo o currículo junto com a escola. Eu vou até a escola, ajudo a fazer a adaptação curricular, a gente antecipa conteúdo, às vezes reclassifica, porque se essa criança tem uma maturidade emocional também, não tem por que ela cursar o 2º ano, ela pode pular o 4º ano e ir para o 5º ano. Então, dependendo da escola, dependendo da criança, né? Caso a caso a gente avalia se é uma adaptação que a gente faz com a criança dentro da própria sala, ou se a gente tem que avançar o ano letivo dela, fazer ela pular um ano e estar com crianças mais maduras e com um conteúdo mais significativo para ela. Então, esse tipo de acompanhamento a gente consegue fazer orientando a escola na adaptação curricular, orientando a família e principalmente orientando as crianças a ter mais tolerância, a ter resiliência com essas funções executivas que a criança com alta habilidade tem deficiência, né? Tem um déficit, né? Déficit de atenção. E ela vai estar sempre conosco, esse grupo, e nós vamos ajudar você. Agora, quem ajuda a sua vida íntima, o seu casamento, quer salvar o casamento? Caneta e papel na mão, dá tempo? Caneta e papel na mão, ingredientes na tela, eu quero comer, não? Vamos fazer o seguinte, põe o site da Rede Família aí para as quantidades. Entra no site da Rede Família, vou pôr modo de preparo, os ingredientes 1 a 1 e também no Facebook da Rede Família. Pode, terminando o programa, pega lá, tá? Que não vai dar tempo. Imagina se você o WhatsApp, Cíntia, você responde pro... Olha, tá desmanchando. Suculento, né? Suculento, ó. Porque o frango, o pessoal se queixa. Posso pegar na mão, gente? Por favor. O que é isso? Gente do céu! Quando a resposta demora, tá bom não, muito bom, obrigado. Maravilhoso! Valeu, obrigado, viu? O aroma, né, Cíntia? Muito bom. O tempero. Gente, essa batata tá incrível. Eu só fazia comida simples. Agora você tem o melhor da cozinha aqui. Tá convidado a voltar sempre, viu? Eu que um beijo agradeço. pra todo mundo, pros seus alunos.
Um beijo para a escola, obrigada pelo carinho. Vocês que estão em casa, façam. É maravilhoso. Fica pertinho, chefe. Flor, mas eu tô de dieta, ó, carboidrato natural. E outra coisa, não fala dieta, mude. Fala, eu estou numa reprogramação. Coma gostoso e saudável. Eu tô indo embora, mas é claro que amanhã eu tô aqui ao vivo, viu, meus amores? Eu amo vocês e lembre-se, Deus é um pai amoroso. Confia nele e o mais será acrescentado. Um beijo! Tchau, até a próxima, gente. Até a próxima, chefe. Tchau. Não quero comer, tá?